Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Jorge Jesus quebra recorde e se torna treinador com mais vitórias seguidas na história do futebol. Gabigol é procurado por mais um clube e saída do Flamengo ganha força. Futebol brasileiro pode ser paralisado e Landim no Flamengo aguarda provas de John Textor. 216 milhões, dono do PSG decide assinar com Vini Júnior e Flamengo recebe aviso da FIFA. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher e quis o destino que o nosso canal atingisse a marca dos 50 mil inscritos nessa data tão marcante e especial, inesquecível. Eu quero agradecer primeiro a Deus, que me deu saúde para estar aqui com vocês 2 vezes por dia, de domingo a domingo, faça chuva ou faça sol, trazendo as notícias do nosso time do coração, sem mentira, sem enrolação e com muita seriedade, mandando aqueles abraços e parabenizando os aniversariantes e respondendo a todos os comentários, porque é o mínimo que eu posso fazer para retribuir esse carinho de vocês. Eu quero agradecer de coração a todos vocês pela confiança e pelas palavras de incentivo para que a gente continuasse sempre em frente. Quantas vezes eu achei que não ia dar certo, mas aí vinha alguém com uma palavra legal e eu continuava. Eu quero agradecer também pelas dicas, pelas sugestões e principalmente pelo carinho e amizade de vocês todos. Eu, sinceramente, jamais imaginei que, com a minha idade, eu chegaria tão longe num segmento do YouTube tão concorrido como é esse aí do Flamengo. Cheio de gente muito boa. Hoje eu tenho mais de 50 mil amigos e isso só me enche de orgulho e alegria. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas, por vocês estarem aqui comigo sempre. Bora ser feliz, pra cima deles, Mengão, rumo aos 100 mil agora. Galera, hoje tem jogão, hoje tem Fla-Flu no Maracanã, às 21h30, horário de Brasília, pelo jogo de ida das semifinais do Carioca. E o Flamengo, por ter sido campeão invicto da Taça Guanabara, joga por 2 empates, ou 2 resultados iguais. A gente tem visto o nosso time numa crescente muito boa, com organização, obediência tática, dedicação e principalmente vontade de ganhar. E hoje não pode ser diferente. A gente já ganhou deles nesse campeonato e temos tudo para repetir a dose hoje. Se jogar como vem jogando, com alegria, determinação, marcação alta, não perde e recompõe rápido, sufocando a saída deles e indo para cima com tudo no 3-2-5 e principalmente chutando mais de fora da área, eu não tenho a menor dúvida que a gente ganha bem esse jogo aí, uns 2-0 tá bom. Eles não vencem um clássico há bastante tempo, parece que 11 jogos. Vem de derrotas e desfalques importantes para esse jogo, sem contar que o nosso time é infinitamente mais jovem do que o deles e melhor individualmente. O Flamengo tem tudo para fazer um grande resultado hoje para definir logo a sua classificação. O Tite já definiu qual vai ser a escalação do Mengão hoje, sem muitas novidades, Ele decidiu aí manter a base da equipe titular que ganhou bem do Madureira do sábado passado por 3-0. Com apenas o meia Gerson, como desfalque, que só vai jogar aí novamente daqui a 3 meses, o Tite não promoveu mudanças e vai manter o time que vinha jogando nas últimas rodadas do Carioca. Produção, coloca aí a provável escalação do Mengão. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Luiz Araújo. Na frente, Everton, Cebolinha e Pedro. As novidades ficam por conta do retorno do lateral Wesley e do atacante Gabigol, que não enfrentaram Madureira na última rodada porque sentiram um desconforto muscular. Ambos vão ficar com opção no banco de reservas. Quem também estará na reserva e pode fazer aí a sua estreia é o zagueiro Léo Ortiz, recém-contratado junto ao Red Bull Bragantino. Já pelo lado do Fluminense, o técnico Fernando Diniz vai ter 3 desfalques importantes para montar o seu time titular. O lateral direito Samuel Xavier e o atacante Douglas Costas, lesionados, não jogam contra o Flamengo. Quem também fica de fora é o volante André, que vai precisar cumprir suspensão automática depois de ter sido expulso no último jogo contra o Botafogo.
O juiz do jogo vai ser Yuri Elino Ferreira da Cruz e no VAR vai ficar por conta do Rodrigo Carvalhais. Ontem a FERJ comunicou que no dia 16 de março, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, vai ser o segundo Fla-Flu da semifinal do Carioca. E o Vasco e Nova Iguaçu para o dia 17 de março, em estádio ainda a definir, porque a dupla Fla-Flu vetou esse jogo do Vasco como mandante no Maracanã. Aí eu te pergunto, você arrisca um palpite para o jogo de logo mais? Coloca aí! Não satisfeito com os títulos e recordes conquistados pelo Flamengo, o técnico Jorge Jesus segue fazendo história no futebol. Nessa sexta-feira, o Al Hilal, da Arábia Saudita, time do português, derrotou por 3-1 o Al Riyad da Arábia Saudita, também chegando a 27 vitórias consecutivas na temporada. Nesse cenário, a equipe do Mister igualou o recorde mundial de vitórias do The New Saints, do país de Gales. O Jorge Jesus anotou mais um marco importante na sua carreira como treinador de futebol. Com 27 vitórias consecutivas, o português entrou para a história com o Al Hilal. Até aqui, o time saudita empatou em triunfos com o The New Saints e chegou a esse feito em 2016. Desse modo, a equipe que conta com Neymar e Michael, ex-Flamengo, está a um passo de assumir o ranking do quesito. Além do recorde de vitórias, o time do JJ também sustenta uma invencibilidade de 35 jogos, sendo 32 vitórias e 3 empates. Com esses números aí, o Al Hilal é atualmente a segunda equipe com a maior série de resultados positivos do futebol mundial, junto ao Bayer Leverkusen da Alemanha. O Al Hilal está focado em conseguir bater esse recorde e, dessa forma, o próximo jogo do time saudita é tratado como crucial nos bastidores do clube. Na terça-feira, dia 12, a equipe do JJ vai enfrentar o Al Ittihad da Arábia Saudita pelo jogo da volta da Champions League da Ásia. Caso vença, o Mister e companhia serão donos do maior número de vitórias da história do futebol mundial. Parabéns, Jorge Jesus. O John Textor, o empresário dono do Botafogo, apareceu novamente como a bomba que pode fazer o futebol brasileiro ser totalmente paralisado. De acordo com o norte-americano, ele tem provas de manipulações no Campeonato Brasileiro. Olha aí, acusação gravíssima. Além disso, o Texas afirmou que há gravações com árbitros da Série A reclamando que não teriam recebido as propinas de alguns resultados das partidas e ele prometeu apresentar tudo isso. Aspas, alguém dizer que não há corrupção no Brasil quando eu tenho juízes gravados reclamando que não deram suas propinas pagas, talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Edinaldo, nunca disse nada sobre ele. Ele não é corrupto, disse lá o John Textor. Ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar melhor a corrupção externa, porque é uma batalha contra os fatores externos, explicou lá o norte-americano. É uma batalha que existe e está aqui. Houve manipulações e erros em 2021, 22 e 23 e nós temos prova, concluiu John Textor em uma declaração muito forte feita para todo mundo ver. O Flamengo do Landim está atento quanto a isso e espera as provas prometidas pelo empresário. Nos últimos 3 anos, o Atlético Mineiro ganhou em 2021 e o Palmeiras foi 2 vezes campeão de forma seguida, 2022 e 2023. Já o Flamengo venceu em 2019 e 2020. Muita coisa deve acontecer nas próximas semanas. O certo é que o futebol brasileiro está em risco de ser investigado e realmente de ter todos os seus campeonatos paralisados. O zagueiro Léo Ortiz foi apresentado oficialmente como reforço do Flamengo nesta sexta-feira no Ninho do Urubu. Em suas primeiras declarações, o zagueirão de 28 anos exaltou a qualidade do elenco e celebrou o reencontro com o técnico Tite, que o convocou quando ele estava na seleção brasileira e pediu a sua contratação no Flamengo. Para o zagueiro, as suas características casam muito bem com o estilo de jogo do treinador. Aspas, ele foi o primeiro treinador que me levou à seleção brasileira e acredito que ele tenha muita fé no meu trabalho, não só na parte de campo, mas também como pessoa.
Nas primeiras conversas que eu tive aí com ele, ele sempre manifestou esse desejo e que eu viesse para o Flamengo. O grupo é muito forte, muita qualidade e ele disse que eu vou agregar muito. Foi primordial para eu estar aqui. Vamos poder ter um trabalho mais longo do que na seleção. Eu estou ansioso para me adaptar ao estilo dele, que eu acho que casa com as minhas características. Até por isso, foi um pedido dele, disse lá o zagueiro Léo Ortiz. Em seguida, o Léo comentou o apelido camisa 10 da zaga, que recebeu por se destacar pela qualidade técnica com a bola nos pés. Ele afirma que gosta de participar da construção das jogadas e vai bem no quesito, mas frisou mais uma vez que o foco dele tem que estar sempre na defesa. Concordar que eu sou um camisa 10 que joga na zaga é difícil, mas é da minha característica, ajudar muito na construção do time. Eu gosto sempre de ressaltar que o principal objetivo do zagueiro tem que ser na parte defensiva. Lógico que é um bônus essa parte de construção. E é muito positivo hoje em dia, porque sabemos como as equipes se portam defensivamente, ainda mais contra o Flamengo, disse lá o Léo Ortiz. Eu acredito que o Tite tenha pensado muito nisso. É uma coisa que ele prezava muito na seleção brasileira e segue aqui no Flamengo. A gente vê os jogadores aqui, tem essa característica também. Chegou para agregar nessa função, mas principalmente focado na parte defensiva. E, logicamente, quando puder, eu vou ajudar o time construindo e vou fazer o meu papel. Apontado como um dos melhores zagueiros do Brasil, o novo camisa 3 do Flamengo chega para disputar posição em um sistema defensivo bem encaixado. Em 2024, o time principal do Flamengo ainda não sofreu gols em jogos oficiais. E Fabrício Bruno e Léo Pereira vivem um grande momento. O Léo elogiou os companheiros, mas demonstrou confiança na sua qualidade e afirmou que o Tite terá um problema muito bom para resolver. A disputa por posição é muito positiva, os meus companheiros estão em momento muito bom, eu venho para agregar. Quero ajudar a ter mais jogos sem sofrer gols. Quando há muitos jogadores bons, todos vão crescer. Vamos ter muitos jogos nessa temporada, então é difícil repetir os nomes todo jogo. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, chegou até aqui, então não esquece. Manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, muito obrigado. Após uma temporada apresentando um futebol abaixo do esperado e tendo seu trabalho questionável pela torcida, o Gabigol vem buscando evolução na equipe. Mas apesar de não estar no seu melhor momento, o jogador se tornou alvo de outras equipes. No futebol nacional, equipes como Corinthians, Bahia e Grêmio já buscaram a contratação do jogador. Entretanto, o mercado internacional vem aparecendo mais forte. Isso porque o Real Sociedad vê a contratação do jogador como uma solução para os problemas da sua equipe. De acordo com informações do portal Mais Fichajes da Espanha, o time de San Sebastián vê o camisa 10 do mais querido como uma solução para a linha ofensiva da equipe, além da possibilidade de fortalecer o seu elenco. Buscando convencer o jogador a atuar na equipe, o Real vai utilizar a estratégia de que o jogador pode mudar a imagem que ele fez na Europa após a sua passagem apagada e, com isso, ganhando uma oportunidade de triunfar na Europa. Vale destacar que o contrato do Gabigol com o Flamengo vai até o final dessa temporada, ou seja, o jogador fica livre para assinar um pré-contrato a sair sem qualquer custo daqui a 3 meses. A multa rescisória do jogador é de aproximadamente 500 milhões de reais. Com as negociações para renovação estagnadas, o atacante vem aparecendo como uma opção ideal no mercado, já que o retorno para o futebol europeu pode abrir as portas para o retorno novamente dele para a seleção brasileira. Por conta disso, trocar o Flamengo pelo Real Sociedad pode acabar parecendo mais atrativo diante das pretensões que tem para essa temporada, já que vai conseguir respirar novos ares e buscar a sua grande evolução.
O Gabigol já externou que tem o desejo de finalizar o seu contrato no Flamengo, mas não descartou uma saída da equipe ao final desse contrato. Entretanto, o Landim já destacou que tem o desejo de que o camisa 10 permaneça na equipe na próxima temporada. Os últimos meses no mercado de transferências foram tomados por grandes expectativas sobre o futuro do francês Kylian Mbappé, astro do PSG. O atacante deve jogar mesmo no Real Madrid da Espanha na próxima temporada. Uma negociação desse tamanho envolve vários fatores e o Flamengo pode se beneficiar com um deles. Isso porque, de acordo com a rádio francesa RMC, o Paris Saint-Germain pretende uma vingança contra o Real Madrid. Por isso, os franceses pretendem tirar o atacante Vinícius Júnior da equipe espanhola já na próxima janela de transferências. A imprensa europeia trata a ida do cria da Gávea ao time francês como um novo renascimento do PSG. O Vini Júnior é um dos principais, se não o principal jogador do Real Madrid nas últimas temporadas, sendo titular absoluto da equipe do Carlo Ancelotti. Em 2024, foram 26 jogos e 15 gols marcados. Caso o Vinícius Júnior seja mesmo vendido ao PSG, o Flamengo pode esperar muito dinheiro caindo nos seus cofres. A multa rescisória do atacante é de 1 bilhão de euros, 5,4 bilhões de reais. Se o Paris Saint-Germain quiser quebrar o mercado e pagar a multa do Vini Júnior, o Flamengo vai receber 4% do valor de transferência pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, por ser o clube formador do jogador. Ou seja, cerca de 216 milhões de reais vão entrar nos cofres do Flamengo, apesar desse valor de transferência deve ser um pouco menor. O Paquetá, por exemplo, também é sondado pelo time francês e a gestão do Nasser Al-Khelaifi, que é o Sheik, quer pagar aproximadamente 80 milhões de euros, 431 milhões de reais, para comprar o brasileiro do West Ham. O Flamengo monitora a situação da dupla e, de certa forma, torce para que uma venda pesada nas suas revelações aconteça, o que seria uma grande notícia para os seus cofres. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. 2-0 hoje, tá bom? Pra cima deles, Mengão!